Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Nós começamos o programa diferente, começamos com esse som maravilhoso e olha o instrumento como é diferente. Estou aqui com Wesley Lima. Wesley, muito obrigado por ter vindo. Gratidão. Primeiro que, para quem é apaixonado por música que nem eu, começar o programa assim já é... É verdade. Já traz uma energia nova. Sim. E segundo... contar a sua história, né? Essa história sua que viajou aí o mundo praticamente, algumas cidades, alguns países só que não foram, então isso é muito bacana. E eu acho que é o que faltava para o programa, sabe? É o que faltava, assim. Me conta, de onde veio esse instrumento aí, com esse som tão gostoso, que lembra uma harpa e não é, né? Poxa, obrigado, viu, pelo convite, obrigado por estar aqui nesse programa, podendo espalhar esse conhecimento tão bonito, tão regozijante, né? Poder estar espalhando essa mensagem da música. Esse instrumento, ele é um handpan. O handpan foi inventado em 2011 na Suíça e, na verdade, ele é um derivado de um instrumento chamado steel pan, que ele, sabe o latão? Um latão, né? A lata mesmo. E em Trinidad e Tobago eles quebravam aquele latão e deixavam ele côncavo, né? E faziam as notas e aí depois resolveram fazer ele de outra forma, seguindo outro sentido. E uma empresa chamada Panart e aí inventou o handpan. E ele é percussivo e melódico ao mesmo tempo. Então, e harmônico. Então, você consegue fazer um som mais harmônico, você consegue tirar um vibrato dele dessa forma. E esse é de inox. Então, o de inox, ele reverbera o som, ele viaja um pouco mais. E o de aço já é um pouco mais percussivo, ou de carbono, né, que também tem. E o som ele fica um pouco mais guardado, mais baixo e também tem notas aqui embaixo. Então você faz de inúmeras notas, ele é bem versátil. Então um handpan pode ter de 8 a 15, 18 notas. Caramba! E como é que funciona isso na terapia? Que você usa esse som todo para fazer uma terapia, né? Isso, eu faço sound healing em grupo, né, para as empresas. Então, como que funciona?
são vários instrumentos usados numa terapia do som, com 5 ou 6 ou até mesmo mais musicoterapeutas, e nós tocamos em círculo e rodando com a técnica que se chama som em movimento. E quando a gente faz isso, a gente usa a espacialidade dos ouvidos a favor do efeito que a gente quer causar nas pessoas. Então, as pessoas entram dentro de um salão de sound healing e o salão está com vários projetores, então já tem uma pessoa tocando e a gente usa também difusores para entregar para cada participante, e elas se deitam em vários colchonetes que estão organizados no chão com um travesseiro e cobertores. E a gente conversa com o pessoal, pede para que eles se acomodem confortavelmente e a gente inicia uma jornada, ou algumas jornadas, né? Então tem a jornada das profundezas ao infinito, tem a jornada do guerreiro, tem a jornada árabe, então a oriental árabe. Então nessas jornadas cada um tem um propósito. Então a jornada do guerreiro tem o propósito de ativar aquela vontade interior, aquela vontade de viver. Então a pessoa, como ele é uma jornada sonora e a gente não emite palavras, a não ser as vogais. Então, às vezes um canto indígena ou às vezes um canto somente com as vogais melódicas. A gente conseguiria fazer um som para reativar a energia assim, da maneira que você falou agora, ou ficaria difícil? Conseguimos. Posso... Pode usar as vogais que você quiser. Na verdade, a gente é muito espontâneo. E quando a gente está numa sessão de sound healing, a gente busca o estado de flow. Então, quando nós, os musicoterapeutas, a gente entra nesse estado musical, é interessante porque é algo que é só criado naquele momento e nunca mais vai acontecer de novo. E a gente às vezes grava, às vezes não grava, mas quando a gente não grava, a gente se sente mais liberto e aí a coisa acontece. Vamos ver se vai acontecer. Vamos esperar essa energia subir aqui. Então, inicialmente, a gente é tocado um instrumento, isso aqui está em Fá sustenido, e aí a voz acompanha a nota do instrumento que está sendo tocado, né? Muito bacana, muito bacana. Eu percebi que você trouxe outros instrumentos. Eu trouxe. Vamos tentar reproduzir, vamos aproveitar o máximo possível. Claro. Então, quais são os instrumentos que eu trouxe aqui? Então, o handpan, ele é um instrumento que ele remete, por exemplo, como o tema é das profundezas ao infinito, o infinito remete a brilho, né? Então, como você está no éter, no espaço, então são instrumentos, é um instrumento que parece toque das estrelas. Já esse aqui é um didgeridoo australiano dos aborígenes, e esse aqui é um didgeridoo compacto, e o clássico, ele é aquele, não sei se você sabe, aquele bem longo, que ele é grande, às vezes tem 2, 3 metros e é até difícil de transportar ele. E ele emite um som muito grave, em torno de 40 Hz. E esse som, ele lembra o som do útero da mãe, quando o bebê estava dentro da barriga da mãe. Então,
O bebê, quando ele nasce e ele vai passear de carro, ele costuma dormir muito rápido, porque dentro do carro tem aquela vibração que remete ao útero da mãe. Então esse instrumento ele faz a mesma coisa. Será que é por isso que eu durmo nos ônibus? Não é? Eu estou dormindo o tempo inteiro, então... Então eu vou tocar ele para... E tem uma história muito interessante sobre o didgeridoo, que diz a lenda mística que o didgeridoo ele era um pedaço de árvore que um aborígena colocou na fogueira e viu que tinha formigas transitando e querendo fugir. Então ele foi tirar da fogueira. Quando ele tirou, ele foi limpar. As formigas estavam meio tontas, meio por causa da fumaça. Então ele resolveu assoprar. E quando ele assoprou, as formigas viraram as estrelas do céu. É uma lenda bonita, né? Deixa eu tocar aqui. Esse é o didgeridoo, e aí ele tem a respiração circular. Também tem um estudo científico que, se você tocar ele por 3 semanas, ele diminui em 95% problemas de apneia do sono. Ah, é? Então ele é um instrumento que ajuda a pessoa a melhorar a questão do ronco, da apneia, sem precisar estar tomando remédios ou aquela mangueirinha. Que legal. É bem interessante, tem isso no YouTube. E o som não é igual, né? Quando você escuta aí, aqui, e quando a gente escuta não é igual, é impressionante. Não é, porque as partículas de ar da qual a gente está aqui, elas se movem, e movem no nosso corpo. O som se move no sólido 4 vezes mais rápido do que no ar. Então você sente essa potência, essa vibração. Por isso que música ao vivo é tão diferente de estar ouvindo num fone de ouvido. Sim. Esse som me levou a memórias assim lá das boiadas, do pessoal. Um berrante. Um berrante. Lembra bem o berrante. Lembra muito. Lembra. E como resgata coisas, memórias, né? Eu que venho do interior, então, nossa, isso é... Sim, e é interessante a memória afetiva da qual as pessoas compartilham com a gente quando está no fim de uma vivência de sound healing. Porque, por exemplo, no caso aqui do tambor oceânico, a gente usa ele para remeter às águas do mar. Então, quando a gente está tocando e termina a vivência e a gente abre espaço para as pessoas relatarem como elas se sentiram, elas dizem assim, eu senti que eu estava me afogando e que eu ia morrer, e que eu estava na infância, quando eu era pequeno, e minha avó me pegou, me puxou e me salvou naquele dia, e eu tinha esquecido até desse trauma, e vocês, quando mudaram e trocaram de instrumento, parecia que era aquele momento que ela pegou na minha mão, e outras pessoas dizem todo tipo de coisa. Então, esse instrumento aqui, ele mexe com as profundezas, literalmente. Então, ele é um instrumento tocado na horizontal, e ele é um instrumento de ruído branco. Uhum. Então, o ruído branco é aquele barulho de TV fora do ar, que hoje em dia não existe mais, né? Hoje em dia é tudo digital. Mas o som da chuva, o som da água... me remeteu foi isso. E aí o que acontece? O seu cérebro entende que chuva, água, causa uma certa... como é que eu posso dizer? Um excesso de informação, vamos dizer assim. Porque... você pensa assim, eu tenho que pagar uma conta, eu preciso dar comida para o cachorro, eu preciso pagar um boleto.
Quando você começa a ouvir sons de ruído branco, seu cérebro começa a se confundir e pensar assim, não, peraí, eu preciso me concentrar. E aí você volta para dentro de você mesmo. E aí você para daquela tagarelice mental e acaba entrando num alto grau meditativo. E ele consegue reproduzir assim ondas do mar assim também ou não? Então, aí a imaginação de cada pessoa leva onde ela quiser, né? Então aqui lembra muito. Então a imaginação da pessoa acaba fazendo com que ela pense, por exemplo, para você vai ser uma coisa, para mim vai ser uma outra coisa, para o pessoal da produção vai ser outra coisa. E é muito individual. Então eu sempre brinco com o pessoal que no Sound Healing a gente toca o melhor hit daquele ser humano. E me conta, em quais países você passou que te inspirou a trazer tal instrumento ou outro? Como é que foi esse contato? Eu viajei por muitos países da América Latina e da América, né, no geral, né, desde o Canadá até o Chile. E então, Peru, Itália, Canadá, Madrid e muitos países da América Latina, Irlanda, e todos esses países eles têm as suas características em relação ao seu próprio instrumento. Na China, quando eu fiz intercâmbio, eu fui para um concerto de música chinesa que era uma coisa impressionante, parecia um mundo completamente diferente, com instrumentos de corda e sons completamente, para a gente exótico, mas para eles é o normal, porque a gente tem como normal um violão, uma bateria e um baixo. Para eles o exótico é outra coisa, embora esses daí já estejam incorporados lá. E eu cantava em festivais de música chinesa, tanto que cheguei a ganhar num festival e para ter uma bolsa para morar lá por 6 meses. E é muito interessante a forma que eles veem a música e como eles entendem o que é bonito e belo. E para a gente ocidental parece não ser tanto, mas quando você entende culturalmente o porquê aquelas coisas são daquele jeito, as coisas passam a fazer sentido. A mesma coisa na América do Sul, a mesma coisa até mesmo nos Estados Unidos, a flauta NAF americana é um dos instrumentos que a gente mais usa no Sound Healing. E muita coisa tibetana, indiana, da Europa tem bastante coisa. E hoje em dia o centro do Sound Healing mundial é no Texas, nos Estados Unidos. Wesley, a gente vai fazer um comercial e a gente já volta, porque temos que falar desses instrumentos todos. Tá legal. Até mais, pessoal. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. A Acreditare utiliza da experiência de seus consultores, mentores e coach para desenvolver líderes e gestores de maneira personalizada, em grupos ou individuais, com foco em planejamento estratégico, plano de negócio, plano tático, mapeamento de processos, acreditação, indicadores de desempenho e análise crítica de resultados. Faça uma consulta sem compromisso com Acreditare Gestores agora mesmo. 11 32 30 86 61 ou 11 982 21 8006. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Como nome, Acreditare acredita que você pode ser melhor, como pessoa e como empresa.
Olá, você que já é cliente da Avantix. Nós temos uma grande novidade para vocês. Pensando na gestão dos laudos das imagens em radiologia, reunimos o que há de melhor no mercado entre o Atria RIS e o Pax MPS. Considerando a necessidade no setor de radiologia, oferecemos software para armazenamento de imagens. Gestão dos laudos integrado ao nosso sistema de gestão que você já conhece. Quer saber mais? Entre em contato conosco. 11 2424 6474 ou 11 9 6659 4444 e saiba mais. De volta hoje aqui com Wesley Lima. Nós estamos aqui aproveitando o máximo. Eu estou aqui relaxando aqui, a minha cabeça já está assim, quase pronto para falar assim, boa noite. Zen. Mas Wesley, o que mais que você trouxe de instrumento aí para gente? Essa aqui é a taça tibetana e esse é o instrumento que mais se tem artigos científicos, porque os benefícios que ele provoca no ser humano são incontáveis e existem vários tipos de taças. Existem as taças de cristal e as taças tibetanas de metal. A taça tibetana ela é uma taça que compõe 7 ligas de metal. Então, ela além de ter essas 7 ligas, essa daqui é uma taça que se chama taça água. E eles têm as características das taças. Então, a taça água ela é feita para passar pelo corpo da pessoa. Então, você coloca em cima do corpo da pessoa. Então, por exemplo, a pessoa está com fibromialgia, problemas de circulação e dores, você coloca exatamente em cima da onde a pessoa está sentindo a dor. Claro que existem algumas contraindicações que é necessário um certo conhecimento, não pode usar, por exemplo, sobre uma pele infeccionada, porque como ele espalha e ele faz o seu sangue fluir, precisa ser cuidadoso, e também mulheres grávidas e outras coisas. Então, esse aqui você coloca em cima do corpo da pessoa e você toca e o som parece ser baixo, mas a minha mão e meu braço estão vibrando muito aqui. Uhum. E você sente essa vibração por dentro do osso do corpo, assim, é inacreditável. Ó. Impressionante. É o mesmo preceito usado para acupuntura. Por exemplo, antigamente as pessoas falavam assim, acupuntura, isso aí é alternativo, isso é coisa de japonês, não funciona. Hoje em dia o SUS recomenda acupuntura. O som na China, no Oriente, as tigelas tibetanas são usadas para tratamento normal, em cima, no corpo das pessoas. Então ele usa o mesmo preceito para liberar os canais bloqueados, para melhorar a circulação e principalmente problemas de circulação, problemas musculares e muitos outros. Assim, para abrir a cabeça, a mente, assim, tem um... Sim, também? sim. Não, ele faz isso consequentemente, porque o ocidental se atém muito ao físico. Então, eu acabo também estudando a parte física científica para provar para as pessoas que funciona sem precisar. Uma vez a pessoa falou assim, não sei se foi a taça ou se é meu psicológico, mas eu estou me sentindo muito bem. Aí eu disse, não tem como você lutar contra o som. O som está lá, você querendo ou não. Uhum. E existem taças diferentes. Essa taça é a taça da água, por quê? Porque ela passa por um processo com água também. Uhum. E claro que toda taça passa por um processo, mas essa aqui é um pouco mais. Os tibetanos também têm o processo da taça da lua. E as taças da lua, elas são um conjunto de taças que são feitas somente na lua cheia. E aí, quando você toca, ela emite um som diferente, numa tonalidade diferente. Então, acabou a lua cheia, não existe mais produção de taças da lua. E ela tem um número limitado também. Entendi. Então, para tudo existe um certo cuidado. Inclusive, tem um instrumento que se chama tincha negra. Tá por aqui?
Tá ali. Você pode pegar dentro da mochila para mim, por favor? Você corta, né? Esse aqui, né? Porque não tá ao vivo. Não, tá ao vivo, relaxa. Ao vivo? E Ah, aqui, tá bom. O pessoal precisa saber que é verdadeiro, nós não estamos... Tá bom. A tincha negra é feito essa daqui, ela é negra por quê? Porque ela é feita com metal, com os metais que são usados para fazer na lua cheia. Ela reverbera muito mais do que a maioria dos metais que eu já encontrei. Existe a tincha tradicional e essa é a negra. A negra, ela é feita também no mesmo processo da taça da lua. Então, olha só o som. Deu aquela pontadinha lá no cérebro, assim. Ó. Isso aqui. E ele reverbera e vai, e vai. Então, tem vários instrumentos que a gente nunca viu e que, numa vivência de sound healing, são exatamente esses que a gente usa. Repete, eu gostei do som. Tem essa técnica também. Caraca! Olha isso. E agora já foi diferente, agora já não foi lá em cima, agora deu aquela... Muito bacana, muito bacana. E qual é a intenção de usar esses instrumentos e fazer essas vivências? Cientificamente, nós aqui estamos conversando em beta. Tá. Quando você senta para relaxar e vai descansar, as suas ondas cerebrais, elas abaixam para que você entre em alfa, para que fique relaxado. Então, em alfa, quando a gente está descansando, quando a gente está bem tranquilo, ok. O Sound Healing, ele faz com que você entre no estágio mais profundo do que o alfa, que é o teta. Então, quando você entra em teta, o seu cérebro, as suas sinapses, elas trabalham em uma forma mais profunda. Então, por quê? Porque elas querem se sincronizar com as ondas sonoras. Então, você pega as ondas cerebrais, as ondas sonoras, e eles fazem uma sincronização, que em inglês eles chamam de entrainment. Então, quando o entrainment é realizado, seu cérebro entra em estado teta. Claro que não é todo mundo que entra em estado teta ao mesmo tempo. Cada pessoa tem o seu processo. O seu tempo, tem né? gente que entra no estado teta no começo da terapia. Tem gente que entra mais do meio para o final. Leva 1h e 10 mais ou menos, uma terapia de sound healing. Então, quando a pessoa está de olhos fechados, ela não sabe de onde está vindo o som ou que instrumento faz aquele som. Então, ela se entrega ao processo. Entendi. Wesley, a gente já está quase no fim, então eu queria que você começasse assim, aproveitasse o seu instrumento maravilhoso lá da Suíça aí e fizesse um toque especial para quem estiver em casa lá. E pode ficar à vontade para usar suas vogais, o que você quiser. Mas eu acho que levar uma mensagem de paz e amor para todo mundo em casa. Claro, vai ser um prazer. Eu agradeço muito a oportunidade e o meu trabalho ele é de conscientização educacional a ponto de que as pessoas entendam a influência que o som tem no corpo do ser humano. Mas antes de você começar, eu queria que você falasse que vai acontecer domingo, aí tem um evento, não é? Sim, na aclimação vão ser 2 apresentações, uma às 10h30, a outra às 15h30, que é a estreia do show O Caminho do Sol. Então, o Alex Nasser, um grande amigo meu, e o Ian Naim, eles são especialistas em música árabe e oriental. Então, nós preparamos não posso dizer um show, porque é uma vivência. Então, você está de olhos fechados, você está lá confortável. Então, uma vivência bem bonita e vai ser bem bacana. Então, tem vagas limitadas. O ingresso está no Simpla, só digita lá O Caminho do Sol. E para quem estiver assistindo, nós temos um desconto, um cupom
de desconto, que é só digitar 40 off. E você vai ter 40% de desconto. E se não der para ser nesse domingo, não importa, você está sempre tendo esses... Dia 16 eu tenho também um outro evento que é no Jabaquara, e dia 2 de julho também vou fazer o Caminho do Sol no Bexiga. Então vamos de Caminho do Sol. Muito obrigado, Wesley. Passa o seu recado para os seus amigos aí. Queridos, eu quero agradecer por este convite, agradeço por ter estado conosco até agora. E eu também compartilho de algumas playlists sobre o Sound Healing, que é a cura pelo som. E para que essa mensagem de que o som ele tem o poder de curar, ele também tem capacidades mentais, emocionais e físicas. E a ciência está chegando lá. E isso é o que eu sinto no meu coração quando eu emito essa energia para as pessoas, quando nós estamos fazendo o nosso som. Então eu quero muito agradecer a todos vocês. Quero te agradecer, Ronaldo. Obrigado pelo convite. E estamos aí. Fiquem com Deus e até a próxima. Quem sabe com outros sons. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores.